Fiel, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro nosso canal, Tu És Orgulho. E hoje eu venho com a análise pós-jogo de Ceará 0, Corinthians 1. Finalmente vencemos, né? Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Compartilhem bastante aí com seus amigos. E não deixem de seguir a página do Tu És Orgulho e equipe no Instagram, tá? Então vamos lá, vamos já falar sobre o jogo. E hoje o pós vai ser até um pouco mais curto porque não teve muita coisa, né? Corinthians veio para campo aí com alguns desfalques, né? Memphis e Romero suspensos, né? Yuri Alberto se recuperando de lesão. Nosso Gustavo Henrique, controle de carga, falarei isso depois, né? Carrilho começou no banco, também controle de carga, falarei isso também. Mas vamos lá, né? Corinthians veio com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu, Ranieri, Martinez, Bidon e Garro, né? E na frente, Thales Magno e a estreia, né, como titular, de Guinegão. O jogo começa, né, com um Corinthians um pouco parecido, né, em algumas questões aí do jogo de domingo, né, contra o Red Bull, e tentando ter a bola, tentando controlar o jogo. O gramado extremamente ridículo, né, estádio Copa do Mundo aí com um gramado tenebroso. Então a parte técnica do Corinthians já não ajuda, e com gramado, né, ruim fica pior. E o Corinthians tentou manter a posse, né, tentou controlar o jogo, mas ficou um jogo muito pragmático, né, muito passe entre as zagas e a primeira linha ali do meio campo, né, principalmente ali com o Ranieri e o Martinez que vinham buscar mais essa bola. Não teve assim lances de perigo durante o primeiro tempo, né, basicamente. Teve uma finalização do Martinez, mas lá para os seus 20, 30 minutos de jogo. O Ceará também não criou chances assim, onde o Hugo teve que fazer alguns milagres, né? E o jogo ficou por isso mesmo. Um Corinthians muito pragmático, tentando controlar o jogo, tocar a bola, porém chegava ali no segundo trecho ali do campo, né, para encaixar um segundo passe, ou melhor, um último passe. O time não conseguia concluir, né? Errava muito. Então, assim, o Corinthians atacava bem ali pelo lado esquerdo, mas o Bidu errava muito, o Thales errava muito. Algumas bolas ali pro Guinegão na correria, né? E o diferencial do time, como sempre, é o Rodrigo Garro, mas sozinho também não dá. Breno Bidon muito burocrático, né? Tá devendo muito desde quando foi pra seleção. Ranieri e Martinez, a gente sabe o quanto que maltrata a bola, então é muito difícil, né? E a chance de saída de bola acontecia ali com o André Ramalho, né? Que de alguma forma tentava, né, construir essa saída, mas mesmo assim o Ceará fechava bem ali o meio campo, então tinha que tentar abrir espaço ali com os laterais, né? O Martinez puxava bastante ali pro lado esquerdo para dar essa liberdade pro Bidu, que apoia de alguma forma um pouco melhor que o próprio Mateuzinho, né? E, bom, o primeiro tempo não teve muita coisa, né? O árbitro muito perdido na questão das faltas, os critérios de cartão, né? Deu uma falta muito tosca ali, um cartão muito tosco pro Mateuzinho, que tá fora do clássico, né? E isso acabou atrapalhando na sequência, né? Mas pro jogo ali em si foi bem tranquilo, porque o Ceará também com alguns desfalques, né? Os destaques do time, o Pedro Henrique, ex-Corinthians, o Pedro Raul também não puderam jogar. Então isso de alguma forma mata um pouco o sistema ali do time de Ceará, né? Tentou construir algumas coisas ali nas costas do Bidu, mas mesmo assim não deu certo, né? A parte defensiva do Corinthians causou alguns sustos ali na saída de bola, mas na questão defensiva, né, de destruir as jogadas, o time de alguma forma acabou indo bem, né? E me veio o segundo tempo, né? O time sem mudanças, o Corinthians com pouquíssimas opções, né? Então se torna ainda um jogo da mesma forma. O Corinthians volta um pouquinho melhor. O Ceará tem um pouco mais de cuidado com a bola, mas ainda assim também errava muito no último passe. Então isso facilitava o Corinthians. E
E a bola sempre tentando passar pelo Garro, que destoa, né, na questão técnica, mas estava errando muito na questão na questão dessa bola, né? Quando recebia para puxar um contra-ataque, para esticar uma bola pro Guinegão, para esticar uma bola pro Thales. Então acabava que complicava um pouco ali, né? Bom, jogo ainda, né? Da mesma forma, um jogo morto, né? O Dorival começa a fazer algumas mudanças, né? Onde ele tira o Bidon e o Martinez, e aí ele coloca o Carrilho e o Maicon, né? O Maicon para ajudar o Ranieri a fazer essa saída de bola, e o Carrilho para jogar um pouco mais pro lado direito, né? Hora voltando um pouco mais também para fazer essa construção. E aos 26 minutos sai o primeiro lance diferente ali do Corinthians, né? É um baita lançamento do Garro pro Carrilho, que ganha na força ali da defesa, né? Cruza essa bola forte para dentro da área, a zaga acaba tendo uma falha ali de comunicação. O Thales, que não esperava que essa bola chega, meio que acaba dominando ela, então a bola trava no gramado, e ainda assim ele consegue, né, finalizar e fazer 1-0 Corinthians, dando uma expectativa boa aí para essa vitória, né? E aí, o que acontece, gente? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essas questões de controle de carga, né? O time treinou um mês, né? Ou melhor, folgou 15 dias, treinou 15 dias, e jogadores foram poupados por questão de controle de carga, né? Carrilho fez um péssimo jogo no domingo, né? E hoje já entrou um pouco melhor, mas para trabalhar mesmo essa questão de poupar, sabendo que o time precisa de resultados, e os jogadores jogaram apenas um jogo só, e também sem Gustavo Henrique, né? A zaga não comprometeu muito, mas a gente sabe que é complicado, né? André Ramalho é o zagueiro mais técnico, mas ainda assim é complicado, e você ter o Gustavo Henrique como melhor zagueiro é preocupante, né? E, bom, o nosso time foi muito inoperante no primeiro tempo, e aí precisou dessas substituições, né? Maicon, que até hoje eu não entendo o tanto de renovação de empréstimo, sendo que nunca contribuiu com o Corinthians, sai durante o jogo, né? Entrou no segundo tempo, jogou 15, 20 minutos, saiu, né? Por lesão, e aí o Dorival começa a desembestar substituições, né? E aí ele coloca o João Pedro Tchoca, ele coloca o Charles, ele coloca o Anrileri, ele coloca todo mundo, e não colocou um atacante para deixar ali, né, para fazer uma válvula de escape, né, para puxar um contra-ataque. Ele me tira o armador do time também, ele tira o Garro, fecha o time todo, e aí entende que vamos fechar aqui, porque eu prefiro garantir esse 1-0, né? Respeito de alguma forma pela questão de o Dorival tava precisando ganhar o jogo e tudo mais, só que, gente, faltava 15 minutos, faltava 15, 10 minutos, o árbitro deu 6 de acréscimo, o árbitro ainda inventou mais 1 minuto, ainda não sei pelo que, e, pô, complicado, né, gente, complicado. E, bom, Corinthians não tem opções de banco, né, a gente viu claramente. A ideia dele não colocar o Hector Hernandes, a ideia dele não colocar o Kaique, mostra alguma coisa, mostra reflexo também dos treinos, assim também como mostra a incoerência de colocar o Maicon, que não aguenta o ritmo de jogo do Campeonato Brasileiro, não aguenta o ritmo de jogo do futebol brasileiro, e joga 10, 15 minutos e acaba lesionando, e a gente tem que queimar substituições, né, sabendo que a gente poderia usar de outras formas, mas a gente precisa de uma explicação em relação a esse controle de carga, né? O porquê que a gente poupa o Gustavo Henrique jogando um jogo depois de 1 mês de férias? Por que a gente põe o Carrilho no banco com 1 mês de férias, né? Bom, os atacantes estavam todos suspensos, né? Os titulares, o Yuri tá voltando de lesão, então não dá para também chegar e já colocar num jogo onde o gramado é ruim, onde o jogo é muito mais pegado, né? Mais truncado. O Yuri é o cara que geralmente ele vai pra correria, ele vai pra luta, ele não se entrega, ou melhor, ele se entrega, né? E acaba às vezes buscando esses contatos. Então é um jogo meio perigoso pra acabar colocando, né? Então não tava 100%. Mas e os outros, né?
se o Gui começou como titular, alguma coisa tem, né? Pode ter aí ganhado titularidade nos treinos, né? O Thales foi presenteado aí com um gol, tava precisando, porque fazia muito tempo que não marcava, né? Então a gente precisa rever algumas coisas referente à questão física desse time, né? Porque a gente precisa, o campeonato vai até 21 de dezembro, então precisamos entender essas questões, né? E falar para o nosso presidente aí também que a gente precisa contratar, né? Porque a gente viu hoje o quanto que é complicado a gente depender só de volante, mais uma vez, para a gente garantir resultado. A gente não tem peças de reposição, a gente não tem um meia para substituir o Garro, a gente não tem... a gente tem alguns atacantes, mas não tem alguns com as mesmas características, né? E, bom, prometeram algumas coisas aí pro Dorival. Eu não passo pano pro trabalho, tá? O trabalho é muito ruim, mas eu não passo pano, mas também eu não vou jogar a culpa 100% nele, sabendo que a gente precisa de alguns jogadores aí. E aí, por exemplo, o Mateuzinho não joga sábado contra o São Paulo, a gente vai colocar quem, né? Se a gente não tem o Garro, o que a gente vai colocar? A gente vai improvisar o Bidon na meia, que não tem esse caguete de meia, né? Não tem tem a técnica, mas não tem esse faro, né? De achar os jogadores. A gente vai pôr o Martínez mais uma vez de segundo volante, então é complicado, né? Mas basicamente isso, fiel. Não tem muito o que falar. Hoje o jogo foi pífio, foi péssimo, mas ainda assim, e ainda bem, saímos com um resultado positivo, né? E vamos para mais aí, porque nós temos um clássico no sábado, né? Então, se vocês gostaram aí dessa análise pós-jogo, que basicamente, né, não teve muita coisa, mas conseguimos sair aí com um bom resultado e fora de casa, né? Primeira vitória aí, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, né? Fora de casa. Então, deixe seu like, né? Se inscreva no canal, compartilhe bastante com os amigos. Não se esqueçam de seguir a página do Tu És Orgulho no Instagram e equipe, beleza? Então, sabadão, temos clássico aí, né? Majestoso. E é isso, vamos pra cima aí e buscar a segunda vitória seguida. Um abraço, fiel, tamo junto.